Olá novamente, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Noções de Direito. Na aula passada, nós estávamos conversando um pouco sobre as características da Constituição brasileira, né, da nossa Constituição Federal. Eu apresentei para vocês algumas características, né, onde o que estava escrito lá, o que nós estudamos? Nós aprendemos o quê? Qual que é uma das características da nossa Constituição? A Constituição, uma característica dela é a supremacia. A Constituição Federal, por que ela tem essa característica de supremacia? Por quê? Porque ela é a lei superior, né? Ela é a lei principal, a nossa lei mais importante dentro de um país. Ela é a lei que manda em todas as outras. Nenhuma lei pode ir contra ela. Outra característica bem importante que eu queria destacar aqui com vocês, não lembro se ficou bem fixado na aula passada, é sobre a questão de flexibilidade ou rigidez. A nossa Constituição, vocês acham que ela é uma Constituição flexível ou ela é rígida? O que vocês acham? Isabelle, Samira, Enzo, Matheus, o que vocês acham? Que a nossa Constituição, ela é uma Constituição flexível ou ela é rígida? Rígida, muito bem. Por que ela é rígida? Porque não é qualquer pessoa, qualquer político, mesmo tendo poder lá dentro do governo, que pode alterar ela de qualquer forma. O que acontece? Para ter qualquer alteração no texto da nossa Constituição, precisa existir o quê? Uma proposta de emenda à Constituição. E como que isso funciona? Eu só faço essa proposta e pronto, aprova, muda a lei? Não, não é simples assim. Como que isso acontece? Primeiro, a pessoa, né, o responsável lá que pretende ter esse novo projeto de lei, um novo texto para a Constituição, ele precisa apresentar essa emenda, né, de texto para fazer essa alteração e precisa acontecer uma votação em 2 turnos. Como que funciona? Primeiro lá na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Então, assim, 3 de cada 5 deputados ou senadores precisam aprovar esse novo texto para depois dessa aprovação em 2 turnos o presidente poder sancionar qualquer alteração ali na nossa Constituição. Então não é simples, né? Essa lei não está boa, não acho legal, tá difícil trabalhar com ela, vou mudar. Então precisa escrever um texto novo, ele precisa ser aprovado em 2 turnos, depois o presidente fazer ali a sanção no final. Então, agora, hoje, nós vamos continuar falando sobre a Constituição. Mas hoje a professora vai abordar com vocês uma breve história desde o início, lá em 1824, na época de Dom Pedro I, até a Constituição atual hoje. Então, é importante, professor Luiz, peça para que eles anotem no caderno ali, não o slide inteiro, mas todos os tópicos que eu vou abordando desde o início da Constituição até hoje, todas as mudanças que tiveram, as alterações, vocês vão, ali no decorrer da nossa aula, eu vou explicando para vocês vão verificar como que a nossa Constituição, ela foi evoluindo e regredindo ao mesmo tempo, até chegar na nossa Constituição agora. Por quê? Uma época, ela era mais, o poder mais centralizado ali no governo, depois ela abria para ser mais democrática, ela voltava para o poder mais para o governo, até chegar na nossa Constituição como ela está agora. Então, eu vou pedir para vocês, conforme a professora vai passando o tópico, anotem só ali o ano da mudança, qual foi a principal mudança que aconteceu naquele ano, tá bom? O slide entrou ali para vocês. Pode tirar minha cara. Tá. Então, vamos conhecer agora uma breve história da nossa Constituição brasileira, ali da nossa lei suprema, nossa lei máxima dentro do nosso país, né? Onde está estabelecido todos os nossos direitos, deveres, as nossas garantias fundamentais. Então, agora nós vamos explorar a história da Constituição brasileira, desde lá da independência do Brasil até os dias atuais, destacando os principais eventos e mudanças que moldaram a lei fundamental do país. Como eu falei anteriormente, a gente vai ver tudo o que aconteceu de mudança, desde lá do início da época de Dom Pedro I até agora, nos nossos dias atuais. Então, a nossa Constituição Federal, ela nasceu lá no ano de 1824, pessoal. Anotem isso aí, Constituição de 1824, na época da política do Império de Dom Pedro. Foi quando o Brasil se tornou independente de Portugal
Em 1824, o governo Dom Pedro instituiu a primeira Constituição, né? Que era conhecida como Constituição Política do Império do Brasil. Estabeleceu um sistema monárquico com amplos poderes concedidos ao imperador. Então, lá na época de 1824, a maioria dos poderes, segundo a Constituição Federal, era de quem? Do imperador Dom Pedro I. Foi uma Constituição conservadora que restringia os direitos civis e políticos. Então, lá na época de Dom Pedro I, né, a Constituição, a maioria dos poderes, né, eram concedidos a ele, que era o imperador, como se fosse o presidente hoje no nosso país. Então, faça essa breve anotação, Constituição de 1824, que é a primeira Constituição brasileira. A Samira não trouxe caderno? Ah, tá. Vamos fazer a anotação rapidinha para vocês terem anotado no caderno ali os principais marcos da nossa Constituição, desde 1824 até os dias da atualidade hoje, pessoal. Vamos estudar ali o que aconteceu, as mudanças, como que ela era, como que ela está atualmente. Então, anotaram ali a primeira Constituição em 1824, que é a política do Império. Sim? Podemos passar para o próximo, professor? Tá, mas é como eu falei para eles, não é para anotar o slide inteiro, é só ali ali o principal, o ano em que ocorreu a mudança, qual que era o tipo de constituição da época, só para ter ali uma anotação básica, não é para anotar todo o slide, tá? Anotem só ali o título principal, que esse material até já postei na íntegra para vocês lá no Classroom, já está disponível, tá? Todo mundo que está aí na sala já entregou aquele trabalho nosso que era para entregar aula passada? Todo mundo já postou? Ou alguns fizeram em arquivo, né, no Word, outros transformaram em PDF e enviaram, mas quem fez no caderno também pode postar a foto da atividade. É a Samira, né, que eu acho que ela tentou entregar, mas não chegou o anexo, foi isso? Até respondi ela. Professor Luiz, aproveitando que você está aí, realmente tem alguns alunos falando para mim essa informação que não conseguem anexar o arquivo lá no Classroom. Será que isso é algum problema ali no cadastro deles, alguma coisa? Ah, tá. Eu pedi para eles conversarem quem estava com esse problema para poder resolver. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da Constituição. Ali em 1891 nós tivemos uma outra alteração. O que aconteceu? A nossa Constituição, ela passou a ser republicana. Estão ouvindo bem? Então, ali, a proclamação da República em 1889 levou à necessidade de uma Constituição, de uma nova Constituição. Vocês se lembram quem foi que fez a proclamação da República? Alguém lembra? Ninguém sabe quem fez a proclamação da República lá em 1891. Na verdade, foi em 1889, né? Que foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele fez a proclamação da República e, a partir daí, precisou haver uma alteração na nossa Constituição, que ela passou a ser republicana, né? Porque antes ela era uma Constituição mais monárquica. A proclamação da República em 1889 levou a essa necessidade de uma nova Constituição. Em 1891 foi promulgada. O que quer dizer promulgada, pessoal? Promulgada quer dizer que foi oficialmente
oficialmente publicada em 1891. 1889 houve ali a proclamação da República, e em 91 oficialmente surgiu ali a nova Constituição, que se chamava Constituição da República dos Estados do Brasil, marcando a transição para um sistema republicano. Esta Constituição estabeleceu os princípios do governo republicano, separação dos poderes e direitos fundamentais, como a liberdade religiosa e igualdade perante a lei. Então, ali em 1891, com o surgimento da Constituição Republicana, as pessoas puderam ter mais liberdade religiosa, igualdade perante a lei. Lembra que nós estudamos lá sobre os nossos direitos fundamentais, onde fala que todo mundo tem o direito de escolher sua religião. O governo, ninguém pode interferir, nós somos livres para ter essas escolhas. Então, ali em 1891, começaram a surgir esses direitos nossos, né? Foram garantidos na nossa Constituição. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Aí lá em 1934, pessoal, houve uma nova alteração na Constituição. Ela passou a ser democrática. O que isso quer dizer? Em 1934 é um marco importante na história do Brasil, pois a primeira Constituição do Brasil sobre o regime republicano e democrático. Esta Constituição foi promulgada, ou seja, ela foi publicada em 16 de julho de 1934 e entrou em vigor sobre o governo do presidente Getúlio Vargas, ali na época. Ela introduziu várias mudanças significativas no nosso sistema político e legal brasileiro. Ela introduziu reformas sociais e concedeu o direito ao voto das mulheres, mas não teve longa duração devido ao golpe de 1937. Então, lá em 1934, nós mulheres, ali na época do presidente Getúlio Vargas, nós adquirimos o quê? O direito ao voto. Em 1934, as mulheres começaram a ter direito de voto na Constituição Democrática. Mas aí, logo na sequência, pessoal, 1937, teve uma nova alteração onde instituiu o Estado Novo, também conhecida como polaca, devido à inspiração na Constituição polonesa de 1935. É um marco sombrio na história da política brasileira. Por que ele é um marco sombrio? Essa Constituição ela foi publicada em 10 de novembro de 1937, sobre o governo de Getúlio Vargas. Ela é lembrada por quê? Porque ela estabelecia um regime autoritário no nosso país, encerrando um período democrático. Então, lá na época de Dom Pedro, o que aconteceu? A Constituição ela era uma Constituição com os poderes mais amplos ao imperador. Depois ela sofreu algumas alterações, ela estava mais democrática, com mais direitos ali para o cidadão, para a população em si. Mas em 1937 ocorreu o quê? Esse retrocesso na nossa Constituição, onde o regime passou, onde o Brasil começou a ter um regime mais autoritário novamente, encerrando o período democrático. Então, ali o governo, né, o presidente na época, começou a ter mais poderes novamente e restringiu as liberdades civis. Nessa época ali de 1937. Aí lá em 1946, houve o quê? Uma retomada na democracia, né? Quem que pode ler para a gente ali o que aconteceu em 1946? Professor Luiz, quer escolher alguém? Ele saiu? Foi no banheiro? Tá, então o Matheus não quer ler para nós? Lê ali para nós o que aconteceu ali em 1946, quando a Constituição teve uma retomada democrática. Lá em 1937 teve o retrocesso na democracia e em 1946 nós tivemos um novo marco da democracia. Você pode ler para nós ali então, Matheus? Ótimo.
Olha, muito bem. Então, ali em 1946, depois daquele retrocesso de 37, a gente teve uma retomada da democracia, garantindo novos direitos e liberdades civis para nós, enquanto cidadãos. Aí agora ali em 1967 houve mais uma alteração, que aí o que aconteceu? A consolidação do regime militar no Brasil. A Constituição de 1967 é um documento significativo na história do Brasil. Por quê? Uma vez que representa uma fase importante da história do nosso país sob o regime militar. Então, ali em 1967, o nosso país ele era governado por quem? Pelos militares, né? Essa Constituição foi uma das principais reformas realizadas pelo governo militar e introduziu mudanças substanciais no sistema político legal brasileiro. Ela adotou, durante o regime militar, concedeu amplos poderes ao governo e restringiu direitos civis. Foi modificada em 1969 para consolidar o regime autoritário. Então, ali, mais uma vez, né? Lá em 1946, a gente volta para uma Constituição democrática, mas em 1967, novamente, o quê? Os poderes voltam ali para a mão do governo. E o povo perde ali um pouco dos direitos civis, né? Fica restringido os direitos civis mais uma vez. Então, ali aconteceu todas essas mudanças de 1924 até 1967. E aí, em 1988, que é a Constituição Cidadã, que é a que vigora até hoje, nos nossos dias atuais, ela também a Constituição de 1988, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Ela atua no Brasil e representa um marco fundamental na nossa história política e legal dentro do nosso país. Ela foi publicada em 5 de outubro de 1988, trouxe mudanças significativas em relação às constituições anteriores. Então, desde 1924 até 1988, mudou, começou coisas novas, alterou, é democrática, voltou o poder para o governo, foi democrática, voltou para o poder novamente para o governo, até que em 1988, que é a nossa Constituição atual, que vigora até os dias de hoje, ela restaurou a democracia e estabeleceu bases para um sistema legal mais abrangente e inclusivo. Então, a nossa atual Constituição hoje, ela foi promulgada após o período militar. Depois do período ali dos militares, né, surgiu ali a nossa nova Constituição, a Constituição Cidadã de 1988. É conhecida pela sua abrangência, ela estabelece um sistema democrático, a separação dos poderes, um amplo catálogo dos direitos e garantias fundamentais para os cidadãos. Então, dentro da nossa Constituição ali, tem a separação dos 3 poderes, que eu já citei para vocês na aula passada. Quem vai falar para nós agora os 3 poderes na aula? As meninas, alguma das Isabelas, lembram os 3 poderes? Vocês lembram, meninas? Os 3 poderes do Estado, estabelecidos na nossa Constituição Federal? Executivo, judiciário e legislativo, né? Muito bem. Então, assim, aqui a professora abordou com vocês, né, um pouquinho da nossa Constituição, desde lá do início, em 1924, até os dias de hoje, né? A última Constituição, ela entrou em vigor, a Constituição Cidadã, em 1988, vigora até hoje. Teve algumas alterações ali no texto, como eu expliquei para vocês, mas daquela forma rígida, né? Onde o representante lá, ela escreve um texto de emenda à Constituição, passa por um processo de votação em 2 turnos, primeiro ali no... Ai, desculpa, pessoal. Primeiro ali na Câmara dos Deputados, e depois no Senado Federal. De cada 5 deputados ou senadores, 3 têm que dizer sim para aquele novo projeto, para depois passar nesses 2 turnos ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para, por último, o nosso presidente da República fazer a sanção final ali, né, dessa nova alteração. Então, agora, quem que lembra ali quantas constituições já existiram no Brasil até o momento? Quem que prestou atenção e vai conseguir responder para nós, será?
que Matheus e Isabela responderam? Qual das opções? Qual? C, 7 opções? Muito bem. Então, desde 1924 até os dias de hoje, até a última Constituição lá, Constituição Cidadã, em 1988, nós tivemos a criação, né, de 7 constituições, né, alteradas ali. Então, agora, eu falei, a gente falou um pouquinho sobre a história da Constituição. Alguém quer pontuar alguma coisa? Alguém quer dizer algo? Ou a gente pode passar agora para o próximo passo, que é os princípios da Constituição. Pode passar? Então tá, um minutinho para vocês descansarem. A professora vai começar aí a falar um pouquinho agora sobre os princípios da nossa Constituição Federal, tá? Ah, mais pro meio. Eu também? Nossa. Tá funcionando? Tá, muito bem, pessoal. Então, assim, agora vamos continuar a nossa aula. O nosso assunto principal ainda é sobre a Constituição Federal. De tudo que a gente já falou até agora, nós já falamos ali sobre nós já falamos sobre as características da Constituição brasileira, já falamos sobre os direitos e garantias fundamentais estabelecidas dentro da Constituição, e falamos um pouquinho também sobre a questão ali, nós abordamos um pouquinho a breve história da Constituição desde o início até a última Constituição ali de 1988, que é a que está vigorando até hoje no nosso país. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho sobre os princípios constitucionais estabelecidos dentro da Constituição Federal. Então, agora, o que é a intenção nessa aula, nesse momento, é nós compreendermos um pouco sobre os princípios constitucionais. Vamos explorar os princípios constitucionais, que são os fundamentos sobre os quais as constituições são construídas. Os princípios constitucionais, eles desempenham um papel fundamental na organização do Estado, na definição dos direitos e garantias dos cidadãos e na manutenção da ordem legal de um país. Então, ali, quem que lembra qual que foi a última Constituição brasileira, a Constituição Cidadão, em qual ano que ela foi promulgada, que ela foi publicada? Quem se recorda? Quem pode responder? O Enzo, tá aí? Enzo. Cadê o Enzo? Em que ano que foi promulgada, que foi publicada a última Constituição do Brasil? 1934, 37, 51 ou 1988? A Constituição Cidadã, que vigora até hoje. Alguém quer ajudar o Enzo a responder? Pode ficar à vontade. Isabelle, muito bem. 1988, ali a última Constituição estabelecida no Brasil, que é a Constituição Cidadã, né? Que é a que vigora até os dias de hoje na nossa atualidade. Então, agora vamos analisar os 10 princípios constitucionais mais relevantes que orientam a Constituição brasileira de 1988.
Então, aqui nós temos citados os 10 principais princípios da Constituição. Deixa eu ver. O Matheus já leu, agora vamos pedir para a Samira. A Etlin? A Etlin? A Etlin pode ler para a gente ali os 10 princípios da Constituição? Bem, pode vir aqui na frente. É só ler os princípios que nós vamos depois abordar e estudar cada um deles. Querem vir as duas juntos? Pode vir. É a Isabelle que está vindo junto? Quem que é? Você é Etlin? Isso, muito bem. Podem as duas ler juntas, não tem problema. Muito bem. Muito bem. Então, obrigada, meninas ali que fizeram a leitura dos princípios que a gente vai estudar agora na nossa aula. Então, agora eu vou começar a abordar cada um dos princípios. As meninas fizeram a leitura dos princípios da Constituição e nós juntos agora vamos estudar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar ali, pessoal, pelo princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? O Estado e os cidadãos, eles devem obedecer à lei, fazer tudo que está dentro da lei. Ninguém está acima da lei e todas as ações do Estado devem ser fundamentadas na legislação vigente. Então, todas as decisões, todas as ações que o Estado toma, e nós também, como cidadãos, devemos fazer de acordo com a lei, respeitando ali o princípio da legalidade da Constituição. Como o nome já diz, legalidade que vem de lei. Então, obedecer o que está escrito, que está descrito na nossa Constituição Federal. Outro princípio bem importante, que eu já falei com vocês várias vezes, sobre a supremacia da Constituição. A Constituição é a lei fundamental de um país e está no topo da hierarquia. Então, num topo hierárquico, onde entra todas as leis, qual que é a lei principal? Qual que é a lei principal, pessoal? Qual que é a nossa lei principal? Muito bem, é a lei suprema do Brasil, né? Em qualquer país, a Constituição Federal é a lei que manda. Todas as leis e atos, elas devem estar de acordo com a Constituição. Lembra que a professora falou que quando lá o prefeito ou outras entidades vão fazer uma nova lei, elas precisam estar de acordo com o que está na Constituição. E se surgir alguma lei que entre em contradição com a Constituição Federal, o que vai prevalecer é o que está escrito na nossa Constituição, tá? Então, só para reforçar, o princípio da supremacia da Constituição, por quê? Porque ela é a lei principal, a lei que está no topo da hierarquia de um país, é ela que determina as regras. Nenhuma lei pode ir contra o que está escrito nela. Ela é a lei suprema de um país. Princípio da separação de poderes. O poder do Estado está dividido em 3 esferas independentes, como nós já havíamos citado anteriormente: executivo, legislativo e judiciário. Cada poder exerce suas funções sem interferência uma na outra. Então, cada estado tem um poder específico, né? O executivo ali é quem executa as leis, o legislativo cria as leis e o judiciário, ele aplica, né? Ele verifica se os outros estados estão trabalhando em conformidade com o que está previsto na legislação. Agora, o princípio da legalidade estrita. Os atos do governo e do cidadão somente são permitidos se forem expressamente autorizados em lei. Então, o governo e nós, cidadãos, não podemos fazer coisas que não estão autorizadas pela lei. Em outras palavras, tudo que não é permitido por lei é proibido. Isso aqui eu venho falando com vocês lá desde a primeira aula nossa, explicando, né? Que nós podemos fazer tudo que está escrito na lei, tudo que é permitido pela lei, e não podemos fazer nada do que é proibido. Então, devemos seguir, né, rigorosamente ali as leis que organizam o nosso estado, o nosso país.
Outro princípio bem interessante, o princípio da igualdade. Todos os cidadãos, eles são iguais perante a lei, independentemente da raça, gênero, religião, origem ou qualquer outra característica. A igualdade perante a lei é um princípio fundamental. Então, também já comentei isso com vocês várias vezes, que ninguém pode ser tratado diante do que está descrito na lei de forma desigual. Não é por cor, por raça, por religião que vai definir a forma como a pessoa vai ser tratada. Ela vai ser tratada de acordo com o que está previsto na lei. Ela fez alguma coisa errada que está contra a lei, ela vai responder um processo por isso? Não é porque ela é de uma religião específica, que ela é de um gênero específico, de uma cor diferente, que ela vai ter um tratamento diferente. Ela vai sofrer as sanções previstas na legislação igual qualquer um. Não existe, por isso o princípio da igualdade, para todos serem tratados da mesma forma. Agora ali o princípio da impessoalidade. O Estado deve tratar todos os cidadãos de forma imparcial, sem favorecimento ou discriminação. As ações do governo devem ser imparciais, impessoais e baseadas em critérios objetivos. Então, todas as pessoas devem ser tratadas de forma imparcial. Vamos pensar agora num exemplo ali. Por que vocês acham que existe talvez ali por que existe um concurso público? Porque se fosse por indicação, né, se os representantes legais nossos lá no governo pudessem tratar de forma pessoal, quem que seriam os funcionários? As pessoas mais próximas deles. Por isso que existe até aquela questão da lei do nepotismo, que é proibido os familiares ali dos políticos terem cargos públicos por conta disso, porque existe esse princípio de impessoalidade. Então, todos devem ser tratados de forma imparcial. Princípio da publicidade. Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Posso continuar, pessoal? Ótimo. Então, falando agora aqui um pouquinho sobre o princípio da publicidade, os atos do governo e das instituições públicas, elas devem ser transparentes e acessíveis ao público. A publicidade ela é fundamental para garantir a prestação de contas e a fiscalização. Então, assim, tudo que o governo faz... Vocês já ouviram falar em portal da transparência? Alguém já ouviu falar em portal da transparência? Alguém? Não? Então, assim, existe esse princípio da publicidade dentro da Constituição. Então, todos os atos que que o governo faz, todas as decisões que ele toma, onde ele gasta o nosso dinheiro público, isso tem que estar transparente, tem que estar aberto, né? Nós, cidadãos, temos o direito de ter acesso a essas informações. Por quê? Porque existe esse direito da publicidade, onde ele tem essa obrigação de nos mostrar o que está sendo feito com o nosso dinheiro, por exemplo, para você... onde está sendo aplicado. Então, lá no portal da transparência, eles colocam onde que foi usado o recurso específico, o que eles estão comprando, o que eles estão gastando com o dinheiro público. Tudo isso tá lá no portal da transparência para nós podermos acessar e saber o que eles estão fazendo com o recurso público. E agora o princípio da moralidade. As ações do governo e dos agentes públicos devem ser guiadas por padrões éticos e morais. A moralidade administrativa é essencial para evitar a corrupção e abuso do poder. Então, dentro da Constituição existe esse princípio da moralidade para guiar ali, né, os representantes, para eles agirem de acordo com a moral, com a ética, e não ser corruptos, né, e ter abuso de poder, respeitando o princípio da nossa moralidade dentro da Constituição. Agora, por último ali, princípio da eficiência. Quem que não leu ainda? Todo mundo já leu? Mateus, você pode ler para nós? Princípio da eficiência. Já estamos terminando já. Então, ali, né, dentro da Constituição Federal, existe o princípio da eficiência, onde o Estado ele deve agir de maneira eficaz,
prestar os nossos serviços, a gestão dos nossos recursos públicos, eles devem ser trabalhados de forma eficiente, né? A professora já falou para vocês sobre licitação. Por quê? O governo ele é responsável ali pelo dinheiro do povo. Então, quando ele vai comprar alguma coisa, ele vai fazer a construção de uma escola, uma ponte, por que faz o processo de licitação? É para fazer a gestão melhor do recurso público. Então, ali, ela precisa construir uma escola. Mas ela precisa o quê? Ela precisa contratar uma empresa responsável que vai apresentar o melhor custo-benefício para o governo, para o nosso dinheiro, né? Não é aquela empresa que diz que é melhor e vai cobrar mais caro. Tem que ser uma empresa responsável que vai ali dar o melhor preço para poder construir essa escola nova. Ou seja, não é gastar o nosso dinheiro à torta e direito do jeito que quer. Eles precisam obedecer ali o processo de licitação, que está estabelecido todas essas regras de como que tem que ser essa construção, tem que obedecer esse critério de menor valor, ou seja, né, ter o melhor custo-benefício para aplicar o nosso recurso público, o nosso dinheiro, que é de todos nós cidadãos. E ali, por último, não menos importante, aliás, muito importante, é o princípio da soberania popular. O poder, ele vem do povo, né? Ele emana do povo, que exerce a sua soberania por meio de eleições e da participação política. Os representantes eleitos, eles devem agir de acordo com a vontade do povo. O que quer dizer? Isso é muito importante. Soberania popular. Somos nós quem escolhemos os representantes. Então, é muito importante quando você escolhe lá a pessoa que vai te representar, ela que vai tomar as decisões por você. É como se você estivesse lá dentro, nós somos o povo, né? E nós temos esse direito de escolher quem nos representa. Então, nós temos que pensar numa pessoa que pensa, que tem as ideias mais ou menos com o que a gente quer para o nosso futuro, para o país. Por quê? Porque é ele que vai tomar as decisões lá no futuro. São essas pessoas que nós escolhemos que representam o povo. Então, eles fazem promessas ali e as pessoas escolhem ele. Ah, eu gosto dessa proposta, então eu vou votar nele para que ele vá lá no governo, chegue lá e desenvolva isso, desenvolva essa proposta, essa melhoria ali. De repente, o vereador que vai lá no bairro de vocês fazer a proposta de como é que fala? Melhorar a rua lá que tá cheia de buraco, alguma coisa assim. Por isso vocês têm que ver, é vocês que escolhem quem vai lá representar vocês no governo para as decisões serem tomadas no futuro. Então, é muito importante vocês terem essa consciência, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre algum dos princípios que a gente abordou agora? Não? Que bom. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma última perguntinha. Até 9h10 ou 9h05 a aula, professor? Ah, tá. Então, temos ainda mais 5 minutinhos. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês prestaram atenção mesmo. Qual o princípio constitucional garante o direito de todos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade? Qual desses princípios vocês acham que se enquadra ali no direito de todos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade? Moralidade, princípio da cidadania, da igualdade ou da soberania? Escolhe, professor Luiz, quem vai responder para a gente. Ah, quem está mexendo? Ô, Matheus, vamos prestar atenção na professora. Ó, já está até acabando, daqui a pouquinho vai ser o intervalo. Você presta atenção? Muito bem. Então tá. Então responde para nós ali a questão. Qual o princípio constitucional garante o direito de todos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade? Moralidade? Quem mais vai responder? Vamos ver quem vai acertar. Quem falou igualdade? Isabelle, muito bem. A Isabelle acho que está prestando mais atenção. Está respondendo todas as questões. Então, o princípio ali que garante o nosso direito à vida, liberdade, segurança e propriedade é o direito de igualdade. Então, assim, pessoal, a nossa aula, né, a gente já concluímos, fizemos a recuperação hoje, falamos um pouquinho ali da Constituição Federal, a professora abordou ali uma breve história dos marcos principais nas alterações da Constituição, desde o início, lá de 1924 até os dias de hoje, e falamos também ali um pouquinho sobre os princípios da Constituição. Espero que vocês tenham absorvido um pouco do conteúdo.
Todo mundo já postou o trabalho aí, professor, na sala? Que ficou pendente? Levanta a mão quem já postou. Só a Samira daí que tem para resolver a questão, né? Então tá. Alguém quer falar alguma coisa, quer ter alguma dúvida? Aproveitar ali, nós temos ali uns 3 minutinhos até o intervalo. Alguém quer conversar alguma coisa com a professora, pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, às vezes sobre alguma coisa sobre a nossa disciplina que vocês não... Não? Então tá, pessoal. Muito bem. Ninguém quer colocar nada, então, professor Luiz? Não, então tá. Quantos vocês são total na sala? É 24, né? 26? Nossa, só veio 6 hoje. Então, eu vou dar os parabéns para vocês esforçados que saíram da cama cedo, né? Muito bem, estão aqui presentes na aula, né, professor Luiz? Estão de parabéns, porque realmente, pessoal, o frio, ele não é nenhum empecilho. Até a escola ainda você pode faltar, mas ali futuramente no trabalho não tem essa desculpa. Tem que levantar cedo e batalhar atrás, correr atrás dos nossos objetivos. Então, tá bom, pessoal. Vou encerrar a nossa aula aqui hoje. Vou deixar ali esses 3 minutinhos, pessoal, para o professor, para eles mexerem no celular, né? Já que a gente concluiu a nossa aula, fez a nossa recuperação tudo certinho. Então, a gente se vê sexta-feira que vem. Obrigado, professor Luiz. Obrigada a vocês, alunos. Até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Tchau.